Olá, eu sou o Vitor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco o seu também. Para isso você já sabe, se inscreva nesse canal, deixa o seu like, o seu comentário, faça parte da comunidade. Também vá lá no Twitter, no Instagram, onde o diálogo acontece. E hoje a gente dialoga sobre homossexualidade, Bíblia, teologia, assunto quente aqui hoje no canal e que tem tudo a ver sobre como esse canal começou. Se você não sabe, eu acho que a primeira sementinha desse canal aconteceu lá naquele vídeo em que o Felipe Neto e o Marco Feliciano discutem as questões LGBT e o cristianismo, e o Felipe Neto acaba virando um meme por causa do tal malacói do hebraico, tal, que na verdade é grego. Ali eu acho que foi a primeira vez que eu percebi que existia espaço na internet para um canal que se dedicasse a elucidar questões dos idiomas originais do texto bíblico, o grego e o hebraico. Mas o vídeo específico sobre homossexualidade eu fui evitando, adiando, porque ao conversar com a minha esposa e eu mesmo pensando, eu achava que, pelo menos no formato que eu estava acostumado a fazer os vídeos, eu só ia adicionar confusão para um tema em que já existe muita briga, muita picuinha, todo mundo quer ser dono da razão, todo mundo quer ser o dono da melhor argumentação, e que ao mesmo tempo é um tema que envolve dor real de pessoas de verdade que passaram por sofrimento real. E se o que eu vou adicionar para uma questão que tem dor real envolvida é confusão, pelo menos na minha opinião, isso joga contra o meu chamado de fazer discípulos, o chamado que o meu mestre me deu, meu mestre Senhor Jesus Cristo me deu, de proclamar o evangelho para todas as nações. Então eu preferi ir adiando até achar um modelo. Foi quando o Franklin Medrado, lá do canal Tipo Assim, me pediu para eu participar de um vídeo do canal dele, que está no link aqui na descrição, que quando eu olhei o roteiro do vídeo dele, eu falei, isso aqui pode ajudar a igreja. Isso aqui pode ajudar a igreja a servir melhor e, sobretudo, aprender a ouvir. E ali eu dei uma pincelada sobre o assunto da homossexualidade e a teologia, né? Eu falei, eu dou uma pincelada sobre a teologia lá e trago para cá, para o canal, a discussão mais aprofundada sobre teologia e, sobretudo, as questões linguísticas. Então, abordar esse assunto aqui nesse canal, eu creio que vai ajudar a igreja, eu quero que te ajude, eu acho que não vai ser confuso e é um voto de confiança em você, que faz parte dessa comunidade, que segue o canal faz tempo, que eu olho nos comentários e que eu vejo que tem uma participação madura, e eu quero te dar esse voto de confiança de que você será maduro nessa discussão também, amoroso, né? E que você vai assistir o canal do Franklin, esse vídeo em especial também. Agora, por que as questões linguísticas nesse assunto são tão importantes, né? E elas acabam que tomam um palco central na discussão lá do Felipe Neto e do Marco Feliciano também. Bom, de certa maneira esse é um assunto, uma explicação um tanto longa que eu vou tentar fazer curta, mas é porque é inevitável que as pessoas que defendem que a prática homossexual não é problema nenhum perante a Bíblia, é inevitável que elas passem e tenham que explicar principalmente o texto de 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Porque é o texto do Novo Testamento em que Paulo é mais explícito em relação à prática homossexual e que, nas nossas traduções para o português, pelo menos, essa clareza e objetividade ela é praticamente inescapável, de que Paulo lista a prática homossexual dentro de uma lista de uma série de outros pecados, como também um pecado. É claro que aquela lista não fala apenas de homossexuais, ela fala também de avarentos, ela fala também daqueles que mentem, ela fala também de adúlteros, né? Mas fala da homossexualidade ali também. Então, quem defende que a homossexualidade não é um pecado, ou que a prática homossexual não é um pecado, precisa necessariamente passar por esse texto. Esse texto acaba sendo o centro de toda a discussão e é o texto de escolha para a gente analisar nesse vídeo aqui também, tá certo? Se você não lembra do texto, Paulo ali lista uma série de coisas nas quais ele está dizendo que aqueles que praticam aquelas coisas não herdariam o reino dos céus, né? E entre essas coisas ele vai dizer
de imorais sexuais, de imoralidade sexual, no original porneia, de maneira mais geral aí, né? E de maneira mais específica, ele vai falar naquilo que na sua Bíblia está traduzido muito provavelmente de uma dessas duas opções, ou efeminados e sodomitas, ou homossexuais passivos e ativos, né? Essas duas designações que aparecem aí em conjunto, que falam a respeito da homossexualidade, elas são no original malakoi, famoso malakoi, e arsenokoitai, né? Aliás, malakoi, efeminados em boa parte das traduções, plural, né? Então você que estava aí, todo engraçadão, querendo ofender o outro, falando seu malakói e tal, você está tão errado quanto Felipe Neto, porque você deveria falar seus malakói, ou então seu malakós, que é o singular, tá certo? Então você escolhe aí, mas não faça isso, né? Infantilidade, bobeira, não seja assim, né? Não seja uma pessoa assim. Durante um período, a saída mais fácil para essas pessoas que tentavam defender que a homossexualidade, ou que a prática homossexual, melhor dizendo, não era um problema diante da Bíblia, era dizer que essas duas palavras estão mal traduzidas para o português. Isso meio que permeia a literatura popular e também a linguagem de alguns pastores que são mais inclusivos da população LGBT até hoje. Mas eu queria fazer um passeio com vocês sobre a análise acadêmica do que aconteceu na discussão desses dois termos nos últimos 35, 40 anos aí, tá certo? De onde vem essa ideia, então, de que malakoi e arsenokoitai, que no singular é arsenokoites, né? De onde vem a discussão ou a ideia de que isso está mal traduzido para o português, né? Isso vem da Academia Norte-Americana, que atacou em primeiro lugar a tradução para o inglês, tá certo? Começa na década de 80 com um historiador da Universidade de Yale, que é o John Boswell, né? O John Boswell é o primeiro a formular essa ideia de que Paulo não está tratando ali com as palavras malakoi e arsenokoitai de homossexuais de maneira geral, mas de um tipo bem específico de prática homossexual, que nada tem a ver com a homossexualidade dos dias de hoje. Um tipo específico restrito à comunidade de Corinto ou talvez à cultura romana, né? Pro John Boswell, né, pro Boswell, a ideia ali era de prostituição masculina, especialmente no malakoi, né? Os malakoi eram gente que se prostituía, homens que se prostituíam, e era isso que Paulo estava condenando. E o vocábulo seguinte, o arsenokoitai, vinha na esteira, nessa bagagem, dos que se aproveitavam dessa prostituição masculina, né? Em especial, o Boswell, ele vai adotar uma visão paulina, ele vai entender que Paulo reinterpreta a visão da homossexualidade do Antigo Testamento à luz dos ideais helenísticos, dos ideais gregos da sua época, mais especificamente da escola estoica de filosofia, o estoicismo, que era uma escola bastante popular, prevalente no período de Paulo, né? Contemporâneos de Paulo, você tinha Sêneca, Epíteto, posterior a ele, pessoas importantes como Cícero e Marco Aurélio, né? Pessoas importantes da escola do estoicismo, e o Boswell vai defender uma interpretação de que Paulo seria um adepto da filosofia estoica, possivelmente por ter crescido em Tarso, que é um dos centros estoicos da antiguidade e tal, e a partir dessa filosofia estoica, ele entende que essa prática de participar da prostituição masculina era um problema, em especial porque vai contra a natureza sexual ideal. Os estoicos falam de uma natureza que deve ser seguida, que não deve ser contradita nas práticas sexuais e, na verdade, na maioria dos costumes. A ética estoica tem muito a ver com obedecer às práticas mais naturais, e a prostituição masculina seria antinatural. Em cima
dessa argumentação do Boswell, depois vem um exegeta do Chicago Theological Seminary chamado Robin Scroggs, que também foi muito popular. O Boswell em 1980, no ano de 80 mesmo, e o Scroggs em 83, ele vai deixar ainda mais específica essa questão dos Malakoi e tentar mostrar que na comunidade de Corinto e também na cultura romana existia um hábito similar a uma espécie de mistura de pedofilia com prostituição. Então não era apenas prostituição masculina, mas era tirar proveito de crianças e adolescentes que vendiam o seu corpo para conseguir sobreviver. E na verdade o que Paulo estaria criticando seria essa prática de tirar proveito dessas crianças e adolescentes no que o Scroggs vai chamar de pederastia. Né? Algumas pessoas pejorativamente chamam homossexuais hoje em dia de pederastas, né? Que teria a ver com essa prática antiga. Né? Não chame ninguém assim, isso é ofensivo, não faça isso. Mas o Scroggs vai ampliar o tema do Boswell nesse sentido. Né? Essas interpretações do Boswell e do Scroggs ganham muita popularidade durante a década de 80 e avançam até meados da década de 90, de forma que os comentários bíblicos de 1 Coríntios desse período davam bastante destaque, inclusive, para essa discussão, e uma boa parte dos ativistas LGBT que têm algum interesse no cristianismo e que gostariam que a igreja fosse mais inclusiva com os homossexuais, passaram a usar essa argumentação de maneira bastante ostensiva, usaram bastante isso a seu favor. O que acontece é que a partir de meados da década de 90, na academia, essa visão a respeito de Paulo ela começa a cair em descrédito, embora ainda hoje existam algumas pessoas que defendam essa visão do Scroggs e do Boswell, eles são bem minoritários. Né? A maioria consensual é de que isso está equivocado. Mas, se na academia isso caiu em desuso ou a discussão nesse aspecto diminuiu, no âmbito popular permaneceu. Agora, por que na academia isso acaba diminuindo? E aí eu vou explicar para você linguisticamente por que essas opções do Boswell e do Scroggs, elas não são as melhores opções, com todo respeito ao tamanho da cátedra, que é a cátedra de um cara como Boswell, professor de História na Universidade de Yale. Né? O primeiro motivo é que o vocábulo malakós, ele aparece nas fontes primárias, né, na literatura grega da época de Paulo, até um pouco anterior, como um eufemismo para homossexual de maneira geral, e não apenas para prostituição masculina. Né? Então você pega, por exemplo, Diógenes Laércio, Dio Crisóstomo, não confundir com João Crisóstomo, pai da igreja do quarto século, são duas pessoas diferentes. Né? Dio Crisóstomo usa uma palavra malakós como um eufemismo, um sinônimo para homossexual de maneira mais geral, mais ampla. Por que eufemismo? Né? Porque na origem do vocábulo, a palavra malakós quer dizer fino, delicado. Até na Bíblia isso aparece com esse sentido quando se fala de usar roupas finas e delicadas e tal. E usa-se esse eufemismo para alguém que tem trejeitos mais efeminados ou que se parece mais com uma mulher, e como um sinônimo aí para homossexual. Mesmo Filo de Alexandria usa essa palavra associada à palavra andrógeno, né? Que existe até hoje pra gente e que lá no grego é o homem que se parece com mulher ou é praticamente mulher. Né? Então, do lado malakós aí tem esse empecilho, essa questão que é um pouco difícil de superar. E quando a gente fala do arsenokoites, né, aí a situação é ainda mais grave, na minha opinião, porque, e ao longo da história da interpretação acadêmica nos últimos 15, 20 anos, isso fica bem evidente, bem claro, porque o vocábulo arsenokoite, né, se você divide ele em dois, ele é deitar-se com um macho, né? Arsen é vocábulo para macho em grego, né? E koites é a mesma raiz para o nosso coito,
né? Que é deitar-se com alguém, fazer sexo com alguém. E essa construção é a construção típica de Levítico 18, 22, quando a homossexualidade de maneira mais ampla é denunciada ali no livro de Levítico, né? Então, é muito mais provável, inclusive, que Paulo, que frequentemente faz uso do Antigo Testamento como embasamento para as coisas que ele fala, é muito mais provável que ele esteja seguindo a ideia da Torá, do Pentateuco, das ideias hebraicas de Levítico, do que seguindo a ideia do pensamento grego estoico. Principalmente porque nos versículos subsequentes, a partir do versículo 12, Paulo entra num discurso que é bastante anti-estoico. Quando Paulo diz, por exemplo, que o nosso corpo não pertence a nós mesmos, né, mas a Deus, a filosofia estoica jamais se permitiria isso. A autonomia subjetiva que o estoicismo prega, o seu corpo pertence a você mesmo, jamais a outra pessoa, a outro ser, né? E, sobretudo, existe uma crítica ao helenismo, ao ideal grego ali da parte de Paulo, que me parece muito claro no capítulo 6 inteiro da primeira carta aos Coríntios, que tem uma lógica da seguinte maneira: Paulo está dizendo o seguinte, seu corpo importa, então importa o que você faz com ele. Diferente do que pensa o pensamento grego, que diz que o mundo material não importa, o que importa é o mundo das ideias, e que o mundo material ele é maligno por natureza, e se o mundo material é maligno por natureza, eu posso fazer com o meu corpo o que eu bem entender. Me parece que Paulo está atacando precisamente o ideal grego. Então, com essas duas questões do vocábulo malakós com as fontes primárias usando malakós como homossexualidade de maneira mais ampla e mais geral, e de arsenocoites se referindo ao termo usado em Levítico, vai caindo em descrédito a ideia de que esses vocábulos estariam mal traduzidos, em especial com a ascensão e a popularização na academia da nova perspectiva sobre Paulo, que enxerga um Paulo mais judeu. Existe cada vez menos espaço para alguém interpretar Paulo de maneira mais helenizada, como se ele fosse um filósofo grego influenciado pelo estoicismo. Isso vai diminuindo, isso vai caindo na academia, né? Então, por isso essa discussão lá do Felipe Neto e tal. E assim, o Felipe Neto não tem a menor obrigação de saber tudo isso. Por quê? Porque ele é um youtuber que tentou pesquisar e o que ele chegou foi as informações que ele obteve, né? Mas ele não é um especialista na área. Agora, o Marco Feliciano, que é pastor e fez da pauta da vida dele esse negócio, ele teria a obrigação de saber, né? Então é importante pontuar isso, né? Porque o Felipe Neto saiu como ignorante da história porque não sabia que Malacó era grego, mas o Marco Feliciano também, na hora, não apontou isso, né? E ele deveria saber, por se dizer pastor, e porque diz que a pauta da vida dele, a pauta política dele é essa. Não é a minha, nem eu que escolhi para ele. Ele escolheu para ele essa pauta e ele aparentemente não conhece essas discussões com profundidade. E isso é problemático, né? Dito isso, parece claro que do ponto de vista linguístico, Paulo segue a heteronormatividade da própria Torá. E a maioria dos teólogos hoje pensa assim, inclusive aqueles que entendem que a igreja deve tratar a população LGBT como gente que não peca, como se a prática homossexual não fosse pecado. Hoje, você tem herdeiros e sucessores dos Scroggs e do Boswell. Inclusive, na Universidade de Yale, você vai ter Dale B. Martin, que é professor de Novo Testamento lá, e a argumentação para a qual eles apelam deixou de ser um tanto linguística e passou a ser mais hermenêutica, passou a ser mais da natureza da interpretação do texto. Para isso, o que eles vão apelar, o que eles vão querer fazer é aplicar no texto uma visão mais subjetiva, que eles vão chamar de pós-estruturalista, na qual os óculos culturais do leitor são mais importantes do que o texto em si, né? Bom, eu já dei os autores para você e eu estou explicando para você as opções mais elegantes de quem discorda de mim ao dizer que a homossexualidade não é um problema e não é um pecado. Agora que você já conhece esses autores, se você se interessa por eles,
eu acho que você pode lê-los, ler o Dale Martin, ler o Scroggs, ler o Boswell, né, para fazer justiça deles. Eu, particularmente, discordo desses autores pelos motivos que eu acabei de citar, especialmente porque eu adoto uma hermenêutica que me parece fazer mais sentido, mais conservadora, em que a gente tem uma visão mais elevada do texto, o que nos deixa necessariamente com um problema. Porque ainda que a gente resolva a questão, Paulo de fato achava que a homossexualidade era um pecado, ou a prática homossexual era um pecado, ainda assim a gente tem um pepino na mão, que é uma população LGBT que, como eu disse, sofre problemas de verdade, sente dor de verdade, e são pessoas de verdade ao redor de mim e de você, e que precisam ser tratados com carinho, com atenção, com devido acolhimento da igreja. Como a gente faz isso? E me parece que a gente não chegou numa solução confortável e viável para a igreja. E o que me parece é que a gente precisa abrir diálogo. Então, se você, assim como eu, né, mantém essa postura, eu quero fazer o convite para que você ouça mais pessoas LGBT. E se eventualmente você é uma pessoa LGBT e caiu nesse vídeo e tinha curiosidade de saber a minha posição a respeito desse assunto, eu quero te dizer que o diálogo está aberto e que, acima de qualquer coisa, eu te trato como eu trato qualquer outra pessoa, e eu vejo em você alguém criado à imagem de Deus como qualquer outra pessoa, digna de respeito, de carinho, digna de amor, pessoa que eu tenho que amar e que nunca, jamais eu te trataria de modo diferente por causa dessa questão, né? Mais do que isso, eu quero chamar você, independentemente de ser LGBT ou não, ou da posição que você formou em torno desse assunto, a considerar e a ponderar que esse texto traz uma série de outras questões que colocam a mim e a você no banco dos réus. Porque fala de avareza, porque fala de mentira e porque fala de adultério. E o nosso Senhor Jesus Cristo diz que se a gente olha para alguém com intenção impura, a gente já adulterou. Então, cuidado com aquilo que a gente condena, cuidado em escolher heróis e vilões. A vida não é feita de heróis e vilões, a vida é muito mais complexa do que isso. E a espiritualidade é muito mais complexa do que isso. Cuidado a assumir papel de Deus e dizer, este vai para o céu, esse não vai. Nós não fomos chamados para isso, nós somos chamados para proclamar o Evangelho, que é boa notícia a todas as nações, e fazermos discípulos como Jesus fez de nós discípulos dele. Nós somos chamados a sermos imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo em todo o amor e convite de inclusão que ele fez, até mesmo quando foi crucificado, ao dizer, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E quem não sabia o que fazia éramos eu e você. Eu e você colocamos aqueles cravos nas mãos e nos pés de Jesus e o coroamos com espinhos e cuspimos na cara dele. E por graça somos aceitos por ele, somos chamados a praticar o mesmo amor. Então essa era a minha mensagem para hoje, era isso que eu queria que você soubesse. Eu espero ter contribuído para o diálogo e não para um debate tolo de quem acha que ganha vida quem é dono da razão, ganha vida quem a perde. Porque foi isso que disse o nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ganha a vida quem a perde, e quem perde pelo próximo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, dá uma passada na descrição onde você vai ter o link para o vídeo do Franklin, que eu acho fundamental que você veja, também para o meu curso sobre como preparar um estudo bíblico. Deus te abençoe, ore por mim, é o que eu te peço. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.